Talvez ninguém tenha coragem de te dizer isso, porque a verdade dói, porque a verdade destrói ilusões, porque a verdade elimina desculpas, mas também porque ela tem o poder de mudar uma vida inteira. Existe uma razão pela qual tantas pessoas passam anos no mesmo lugar. Não é falta de inteligência, não é falta de talento, não é falta de oportunidade. É porque, no fundo, elas continuam esperando que alguém apareça, esperando que algo aconteça, esperando que a vida finalmente mude. Mas existe um problema, ninguém virá te salvar. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo sua vida começa a mudar. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando o momento certo, esperando mais dinheiro, esperando mais confiança, esperando uma oportunidade, esperando alguém acreditar nelas, esperando reconhecimento, esperando ajuda, esperando motivação, esperando que alguma coisa aconteça. E enquanto esperam, a vida continua passando. Os dias passam, os meses passam, os anos passam, e quando percebem, estão exatamente no mesmo lugar, com os mesmos problemas, as mesmas desculpas, os mesmos sonhos não realizados. O mais perigoso é que essa espera raramente parece um erro. Ela parece prudência, parece planejamento, parece cautela, mas muitas vezes ela é apenas medo disfarçado. Desde cedo aprendemos a acreditar que alguém virá, alguém resolverá, alguém mostrará o caminho. Quando somos crianças, nossos pais resolvem os problemas. Na escola, os professores mostram as respostas. Mas a vida adulta não funciona assim. Existe um momento em que mais ninguém tem as respostas. Ninguém mais virá segurar sua mão, ninguém mais virá construir seus sonhos. E é justamente aí que muitas pessoas travam, porque continuam esperando a mesma ajuda que recebiam no passado. Esperam que alguém lhes dê confiança, esperam que alguém lhes dê coragem, esperam que alguém lhe dê direção, mas essas coisas não são dadas, são construídas. Existe uma frase que destruiu mais sonhos do que fracasso. Um dia eu começo. Um dia. Duas palavras que parecem inofensivas, mas que roubam vidas inteiras. Porque o problema do um dia é que ele nunca chega. Sempre existe uma segunda-feira melhor, um mês melhor, um ano melhor, uma situação melhor. E quando esperamos a situação perfeita, perdemos a única coisa que realmente importa, o tempo. O tempo não espera, o relógio não desacelera, a vida não faz pausas. Ela continua avançando com você ou sem você. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. O mundo não está te devendo nada. A vida não prometeu justiça, a vida não prometeu facilidade, a vida não prometeu sucesso. E isso pode parecer duro, mas na verdade é libertador. Porque quando você para de esperar que a vida seja justa, você começa a agir apesar dela não ser. Quando para de esperar condições perfeitas, você começa a construir com as condições que possui. Quando para de esperar aprovação, você finalmente começa. E é nesse momento que algo muda, você deixa de ser espectador e se torna protagonista. Existe uma razão pela qual tantas pessoas evitam assumir responsabilidades. Porque responsabilidade assusta. É muito mais confortável acreditar que o problema está sempre fora, no governo, na economia, na sorte, na família, no passado, nas circunstâncias, porque quando o problema estiver fora, você não precisa mudar. Mas existe um preço, você também entrega seu poder. Porque se tudo depende dos outros, então nada depende de você. E isso é uma prisão. Uma pausa rápida aqui no conteúdo para você que está querendo melhorar o seu potencial, ter uma mentalidade de sucesso. Eu vou deixar um link aqui na descrição, tá bom? Você vai ser direcionado para o nosso site e lá você vai conseguir ver o nosso e-book Mentalidade de Sucesso. Toda pessoa que transforma a sua vida passa por um momento específico, um momento silencioso, sem aplausos, sem reconhecimento, sem comemoração. É o momento em que ela para de procurar culpados e começa a procurar soluções. É quando ela entende, ninguém virá fazer isso por mim, ninguém virá me salvar, ninguém virá construir a minha vida. E pela primeira vez, ela assume o controle. Esse momento muda destinos. Os estoicos entendiam algo que continua verdadeiro até hoje. Você não controla o mundo, você não controla as pessoas, você não controla a economia, você não controla o passado, mas controla suas escolhas, controla suas ações, controla suas respostas diante das dificuldades. Enquanto muitas pessoas gastam energia tentando controlar o impossível, os estoicos focavam no que realmente importava. Eles focavam em si mesmos. E talvez seja exatamente isso que está faltando hoje. Menos reclamação, menos espera e mais ação. Muitas pessoas acreditam que primeiro vem a coragem, depois a ação, mas geralmente acontece o contrário. Primeiro vem a ação, depois a coragem aparece. Ninguém se sente completamente pronto, ninguém se sente completamente preparado, ninguém elimina todos os medos antes de começar. Quem cresce aprende a agir apesar do medo. Quem evolui aprende a caminhar apesar da insegurança. Quem constrói aprende a continuar apesar das dúvidas. Enquanto você assiste este vídeo, sua vida está passando. Enquanto você espera, sua vida está passando. Enquanto você adia, sua vida está passando. Talvez isso pareça desconfortável, mas deveria parecer, porque existe uma diferença enorme entre viver e apenas existir.
E muitas pessoas passam por anos existindo, sobrevivendo, repetindo, esperando, sem realmente construir nada, sem realmente perseguir aquilo que desejam. Talvez você pense que ouvir "ninguém virá te salvar" é algo negativo, mas não é. Na verdade, pode ser a melhor notícia da sua vida. Porque significa que o controle continua nas suas mãos. Significa que seu futuro ainda pode ser construído. Significa que você não precisa esperar ninguém. Não precisa de permissão, não precisa de aprovação. Não precisa que alguém venha mudar sua realidade. Você pode começar agora, com o que tem, onde está, da forma que consegue. Impérios não nascem prontos. Eles são construídos tijolo por tijolo, dia após dia, decisão após decisão. E tudo começa quando uma pessoa para de esperar. Quando ela para de procurar salvadores. Quando para de buscar atalhos. Quando para de terceirizar a própria vida. E assume a responsabilidade, porque é exatamente aí que a transformação acontece. Talvez essa seja a mensagem mais importante que você ouvirá hoje. Ninguém virá te salvar. Mas isso não é uma tragédia, é uma oportunidade. Porque significa que sua vida continua sendo responsabilidade e também continua sendo sua possibilidade. Enquanto muitos continuam esperando, você pode começar. Enquanto muitos continuam reclamando, você pode construir. Enquanto muitos continuam adiando, você pode agir. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que o império que procurava nunca esteve nas mãos das outras pessoas, sempre esteve nas suas. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: eu assumo a responsabilidade, porque toda mudança começa no momento em que as desculpas terminam, e toda grande construção começa quando alguém decide parar de esperar.